assunto não é exatamente crescimento, é como dividir as vantagens desse crescimento. Isso ainda não conseguimos, nesse ponto ainda não chegamos. Nem nas questões de gênero, nem nas questões étnico-raciais. Ainda vemos muitas desigualdades. Vemos desigualdades, inclusive, até em programas que se dizem transformadores. No programa Jovem Aprendiz do Ministério do Trabalho, que é para dar oportunidade para as pessoas começarem numa empresa como aprendiz e irem crescendo, né? A propaganda diz que pode chegar a diretor-presidente, quem sabe, né? Mas, de toda forma, nesses programas não há corte nem de gênero e nem de raça. 3%, provocado por mim num evento, eu sou da Comissão de Direitos Humanos da OAB também, e provocado por mim, o representante do Ministério Público tentou fazer o Ministério do Trabalho tentou fazer um levantamento e viu que 3% dos jovens aprendizes eram negros, seriam negros, né? Isso não é verdadeiramente transformador. Agora temos o programa Ciências Sem Fronteiras, né? Bom, o programa Ciências Sem Fronteiras, se os senhores voltarem um pouco no tempo e se lembrarem da propaganda, vão ver que quando foi criada a propaganda, já era a segunda edição. Tanto que a presidente Dilma anunciou o programa já lá nos Estados Unidos, porque ia se encontrar com os alunos de Harvard. Então, alguns já estavam em Harvard. A segunda edição do programa seria só da área tecnológica, certo? Portugal, Espanha, Coreia do Sul, Nova Zelândia ou Austrália, não sei bem. Será que no campo tecnológico, Portugal quebrado e Espanha por quebrado tem muito a nos oferecer? Bom, é porque... Bom, e aí mais? Esses programas, os senhores sabem bem, para conversar para os senhores fazerem um acerto com os coordenadores de curso, né? Os senhores têm que conversar muito, né? Os senhores têm que trabalhar muito. Imaginem que tempo, né? Que tempo de conversa teve o Ministério da Educação para acertar para alunos daqui irem para lá. Os senhores acreditam que essa conversa pode ter sido por 6 meses? Mais do que isso? 1 ano? Mais do que isso? Né? Até mais, né, professor? Bom, 2 anos, vamos deixar por 2 anos? Bom, 2 anos não seria um tempo bastante para, em quase todas as universidades existem centros de línguas, né? Então, não seria o caso de ou o Ministério da Educação, se tivesse uma visão inclusiva, ou a CEPIR, que é a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, que deve trabalhar transversalmente, ou seja, que deve monitorar cada ministério, ver o que está fazendo e tentar se programar, tentar aproveitar o orçamento daquele ministério para agir. Será que esse não foi tempo suficiente para criar programas para que as pessoas aprendessem inglês? E não houvesse a justificativa de dizer eles não foram para Harvard porque eles não sabem inglês. Eles têm que ir para Portugal aprender tecnologia. Bom, senhor, não sei se é o nome, perdão. Adam. Senhor Adam, cada vez que eu olho para dentro da minha casa, são 2 coisas que acontecem. Primeiro, eu vejo aumenta a minha obrigação de ir para a rua e de vir para lugares como esse falar. E segundo, reforça ainda a obrigação que eu tenho, ou melhor, reforça ainda a convicção que eu tenho que o sistema de cotas são necessários. Cada vez que eu me comparo com meus filhos, a vida que meus filhos têm, com a vida que eu tive, e com as possibilidades que eles têm, mais se reforça em mim a necessidade do sistema de cotas. Falo com toda a sinceridade, falo de coração aberto, não com outro sentimento menos nobre. Mas eu digo,
Minha filha tem 8 anos. Meu filho tem 4 anos. Minha filha já foi 2 vezes à Europa. Minha filha aprende inglês desde os 4 anos. Aliás, estava numa discussão no carro e hoje eu descobri na internet que ela estava falando, ela estava correta e eu errado ao dizer que baker era açougueiro, que é butcher, não baker, e não padeiro, como ela disse que era. Né? Bom, então alguém como a minha filha, que estuda em escola particular desde os 4 anos, ou melhor, desde os 2 anos e 10 meses já está numa escola particular, que já foi à Europa 2 vezes, que tem primos que moram fora do Brasil, um na Alemanha e 2 na França, que fala com eles no Skype. Será que quando ela fizer 16, 17 anos, eu que estudei numa escola pública, que apanho para aprender inglês, ou alguém que tem uma vida como a minha, poderia depois os 2 competirem e eu dizer: essa tem mérito, esse não tem mérito? Essa é uma questão que me faz pensar sobre o sistema de cotas. Né? Não vejo o sistema de cotas como uma solução, né? Porque o próprio nome já está dizendo: cota é parte. Eu resolvo o problema de uma parte e não de um todo. Né? Outra questão: 87% das pessoas ingressam nas escolas públicas e 13% nas escolas privadas. Depois acontece o que se chama de X, né? Esses 13% vão para as escolas privadas e 87% vai para as escolas, para as faculdades privadas. Né? E essas pessoas, não raras vezes, esses 13%, não raras vezes, que acabam ocupando os melhores postos de emprego. Né? E aí a história se repete, porque o filho do grande médico é filho do grande dentista, o filho do grande advogado. Então, se mantido esse sistema, entre aspas, tido como normal, bom, quando é que nós conseguiríamos resolver essa situação? Alguns poderiam dizer: não, mas basta melhorar a educação pública, e aí chegará um ponto em que todos terão as mesmas condições. Mas o que é melhorar a escola pública? O professor pode ter mais de 50 alunos na sala de aula, o professor pode ganhar pouco, tem que ter laboratório, pode, é possível dar aula de química, física e biologia sem laboratório, tem que ter um laboratório, tem que ter ginásio, porque esporte não é só divertimento, não é como no meu colégio, que é só jogar uma bola, né? Também faz parte da educação, da formação. Bom, isso significa uma soma de bilhões de reais. A sociedade está disposta a investir bilhões de reais em educação. Agora vemos que o currículo do Estado do Rio Grande do Sul foi alterado. Das escolas de nível médio foi alterado. Por que foi alterado? Porque tem dinheiro para as escolas técnicas. Né? Bom, os senhores devem saber que na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 26A, está desde 2003 determinado que seja ensinada a cultura afro-brasileira, né? Africana e afro-brasileira em todas as disciplinas, sobretudo, ou melhor, em especial nas artes, na história e na literatura. Isso é desde 2003. Quantos estados os senhores imaginam que cumprem essa lei? Os senhores são realistas? Nenhum. Né? Quantos municípios? Né? Tem alguns, mas no currículo mesmo.